Quem decidiu o que pertence à Bíblia? A Bíblia não caiu do céu. Então, de onde ela vem? E por que há outros textos que falam sobre Jesus, mas não são encontrados na Bíblia? Não existe um Evangelho de Judas, um Evangelho de Tomás, um Apocalipse, supostamente escrito por Pedro, e assim por diante? Por que esses textos não estão na Bíblia? Quem os jogou fora? Por que é que hoje temos em nossas mãos o Novo Testamento precisamente com aqueles 27 livros contando a vida e ministério de Jesus? Ok. Jesus viveu e ensinou há 2000 anos atrás. Seu ministério durou cerca de 3 anos. As parábolas que ele usou em sua pregação e as maravilhas que realizou entre as pessoas foram preservadas e transmitidas por seus discípulos. Depois de sua morte e ressurreição, os apóstolos foram para os 4 cantos da terra para proclamar a mensagem de Cristo e da redenção, realizada na cruz. Todos esses escritos foram preservados nas comunidades cristãs, copiados e passados adiante. Assim, foi como nós recebemos os 27 livros do Novo Testamento. Até aqui, tudo bem. Bem, o cristianismo não se desenvolveu em um vácuo religioso. Ao redor, havia muitas religiões e tendências religiosas. Talvez a mais importante daquela época era o gnosticismo. O gnosticismo era uma religião dualista. Eles acreditavam em guerra entre um Deus bom e um Deus mau. A divindade do bem criou um mundo espiritual que, em seguida, se misturou com o mundo material, criado pela divindade do mal. A alma espiritual do homem, pertencente ao lado do bem, tinha de libertar-se por meio de ensinamentos secretos do malvado mundo material. Se parece estranho, é porque realmente é. De qualquer maneira, os gnósticos encontraram vários temas da mensagem cristã que os atraía. E já que eles eram sincretistas, pessoas que misturavam elementos de diversas tradições religiosas, também retiraram elementos da mensagem de Cristo e os misturaram com a sua própria tradição. Como resultado, uma série de textos apareceram entre os séculos II e IV, mencionando Jesus, mas não tinham nada a ver com a real fé cristã. O fato de que os gnósticos tentaram legitimar esses escritos, colocando o nome de um apóstolo em sua capa, não muda nada. Isso, portanto, é a origem de textos, como o Evangelho de Judas, o Apocalipse de Pedro e vários outros. Naturalmente, nenhum desses escritos entraram na Bíblia. Como a comunidade cristã estava começando a precaver-se contra a entrada de tais textos falsos, eles elaboraram uma lista de livros canônicos que tinham que combinar 2 critérios. Primeiro, eles tinham que remontar a um apóstolo. E segundo, tinham que ter sido usados na missa pelas antigas comunidades cristãs. Essa é a razão por que nem todos os textos antigos que falam sobre Jesus encontram-se na Bíblia. Quem decidiu o que pertence à Bíblia? A Bíblia não caiu do céu. Então, de onde ela vem? E por que há outros textos que falam sobre Jesus, mas não são encontrados na Bíblia? Não existe um Evangelho de Judas, um Evangelho de Tomás, um Apocalipse, supostamente escrito por Pedro, e assim por diante? Por que esses textos não estão na Bíblia? Quem os jogou fora? Por que é que hoje temos em nossas mãos o Novo Testamento precisamente com aqueles 27 livros contando a vida e ministério de Jesus? Ok. Jesus viveu e ensinou há 2000 anos atrás. Seu ministério durou cerca de 3 anos. As parábolas que ele usou em sua pregação e as maravilhas que realizou entre as pessoas foram preservadas e transmitidas por seus discípulos. Depois de sua morte e ressurreição, os apóstolos foram para os 4 cantos da terra para proclamar a mensagem de Cristo e da redenção, realizada na cruz. Todos esses escritos foram preservados nas comunidades cristãs, copiados e passados adiante. Assim, foi como nós recebemos os 27 livros do Novo Testamento. Até aqui, tudo bem.
Bem, o cristianismo não se desenvolveu em um vácuo religioso. Ao redor, havia muitas religiões e tendências religiosas. Talvez a mais importante daquela época era o gnosticismo. O gnosticismo era uma religião dualista. Eles acreditavam em guerra entre um Deus bom e um Deus mau. A divindade do bem criou um mundo espiritual que, em seguida, se misturou com o mundo material, criado pela divindade do mal. A alma espiritual do homem, pertencente ao lado do bem, tinha de libertar-se por meio de ensinamentos secretos do malvado mundo material. Se parece estranho, é porque realmente é. De qualquer maneira, os gnósticos encontraram vários temas da mensagem cristã que os atraía. E já que eles eram sincretistas, pessoas que misturavam elementos de diversas tradições religiosas, também retiraram elementos da mensagem de Cristo e os misturaram com a sua própria tradição. Como resultado, uma série de textos apareceram entre os séculos II e IV mencionando Jesus, mas não tinham nada a ver com a real fé cristã. O fato de que os gnósticos tentaram legitimar esses escritos colocando o nome de um apóstolo em sua capa não muda nada. Isso, portanto, é a origem de textos como o Evangelho de Judas, o Apocalipse de Pedro e vários outros. Naturalmente, nenhum